Bom, eu sou Maria Inês Diniz, uma das diretoras do Matema, e a gente está encabeçando essa reunião do Diálogos. Essa é a nossa quarta edição deste ano, uma iniciativa nossa para tentar chegar mais perto de vocês, ouvir e aprender com vocês sobre o que está acontecendo de fato nas escolas, né? Então, eu sou a Kátia Smoli, também sou diretora do Matema. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? É um tema muito instigante, discutir o ensino médio na época que o Brasil todo vai ter esse tema na crista da onda, porque vem aí uma reforma importante, né? Não só curricular, mas principalmente do ensino médio. E aí nós vamos fazer algumas provocações para pensar especificamente a matemática no ensino médio. Nossa missão, desde sempre, melhorar a educação deste país, nem que seja em passo de formiguinha, mas essa é a nossa meta. Os diálogos, dentro desse contexto, foram criados para que houvesse maior aproximação entre nós e a escola. Não que a gente não tenha uma grande aproximação, mas a gente quer falar com pessoas que estão coordenando e dirigindo as escolas, que nem sempre a gente tem acesso direto, a gente está muito próximo dos professores em geral. A ideia é que nos diálogos a gente possa ampliar o nosso horizonte, inclusive de visão sobre educação, na medida que vocês trazem problemas que às vezes a gente pode não ter percebido, poder aprimorar o que a gente já faz, obviamente, e criar uma rede de colaboração, de conversa, que se constrói através desses momentos. Nessa conversa inicial, a gente vai dividir em duas partes. A primeira é falar um pouquinho dos desafios da matemática no ensino médio, depois falar um pouco sobre quem é o aluno do ensino médio, que pessoinha é essa com a qual a gente tem que lidar todo dia. Nós vamos falar do desafio do ensino médio com base em uma pesquisa que foi feita, que se chama Projeto de Vida, mas eu vou trazer depois um outro dado de pesquisa para nós falarmos desse desafio. Nesta conversa, nós escolhemos duas que falam de alunos de ensino médio na sua terminalidade, quer dizer, quando eu termino o ensino médio, o que eu estou pensando a respeito do ensino da matemática. Eles entrevistaram alunos do ensino, concluintes do ensino médio, mas um ano depois deles terem concluído o ensino médio. E alunos que estavam ou na universidade já, e eles só pegaram universidades públicas brasileiras e pegaram universidades privadas, mas de porte grande, por exemplo, GV, INSPER, Católica, enfim. Todos os entrevistados que fizeram o Enem tiveram um desempenho superior à média. Essas entrevistas, elas foram feitas em profundidade. O que significa que ela foi feita? É uma pesquisa qualitativa, não quantitativa. E ela foi feita em profundidade significa que quando foi entrevistado o jovem, ele foi entrevistado para saber tudo o que estava acontecendo com ele, qual era a visão dele no pós-ensino médio, quando ele estava ou no mundo do trabalho, ou na universidade, ou nas duas situações. E esse mesmo jovem teve entrevistado ou um empregador, alguém que dava a ele o primeiro emprego, ou os professores universitários que eram professores deste jovem, ou ainda, ele não estava nem na universidade, nem estava no primeiro emprego, mas era um jovem que estava envolvido com alguma organização não governamental. Como é que você vê a sua escola, agora que você saiu do ensino médio, já passou pelo Enem, foi aprovado para ter pontuação para ir para a universidade ou está no mercado de trabalho? Aí foram conversar com os empregadores e os professores universitários. Qual o potencial que esse jovem tem e que lacunas você sente nesse jovem, como empregador ou como professor, em relação ao conhecimento e no impacto disso para a evolução dele, ou na carreira ou na universidade? Quais foram as conclusões gerais dos professores, empregadores e dos próprios jovens a respeito da escola básica? A escola não forma o jovem para a vida. Alguns professores chegam a dizer as escolas estão tão preocupadas em formar o jovem para entrar aqui, quando chega aqui ele não está preparado para estar aqui, né?
Quando a pesquisa ficou pronta, a sensação que nós tínhamos, quem estava acompanhando os dados da pesquisa, se de verdade valeria a pena publicar a pesquisa, porque ela é assim, um arraso em relação à forma como o jovem, o professor universitário e os empregadores veem o resultado do trabalho que a escola faz. Tem uma coisa interessante, que eles não são capazes de... Eles têm uma incompreensão dos códigos implícitos e da linguagem não verbal. Quem está trabalhando no comércio. O jovem que está atendendo a pessoa, ele não tem capacidade de ler as expressões ou os sinais que aquela pessoa está dando, de que não gostou, Então, ele tem uma insistência equivocada ou uma desistência equivocada porque ele não consegue lidar com essas mensagens que... Então, olha que coisa maluca, porque não consegue lidar com o que está escrito e também não consegue lidar com outros tipos de linguagem. Há uma reclamação de que, às vezes, o jovem não é honesto, ele não sabe lidar com pressão, então ele desiste muito fácil frente a um problema encontrado, né? Às vezes falta para ele respeito à hierarquia, ele não entende exatamente o que é essa hierarquia. A outra coisa é que os professores dizem que falta a eles raciocínio lógico abstrato. Só tem um problema, raciocínio lógico é da espécie humana. Homo sapiens sapiens nasceu com raciocínio lógico, está no cérebro. É da nossa espécie isso. Então não é que eles não têm. A questão é que se eu não sou curioso, se eu não sou criativo, se eu não tenho proatividade, isto tudo já é sinal, bem-vindas, de que o nível de raciocínio que eu tenho é muito primitivo. Porque o que acontece quando eu nasci? Quando eu nasci, eu trouxe o potencial que eu trouxe. A minha vida social, incluindo a escolar, incluindo as aulas de matemática, é que vai fazer com que eu desenvolva mais ou menos esse raciocínio que já me é natural. Então, o que as pessoas estão dizendo é que eles têm um nível de raciocínio muito básico, quase sem interferência nenhuma da escola. Ele sente falta disso. Ele diz, olha, eu não consigo aplicar os conhecimentos da escola em situações muito simples, mas os empresários, os contratantes e os professores estão reclamando de outra coisa. Eles estão falando de como é que o jovem não consegue aplicar o conhecimento prévio em situações novas e relativamente complexas. Então, ele está falando de uma coisa muito superior a não saber um conteúdo específico. Conseguir esquematizar um problema, ter capacidade de representação. Então, os empresários estão dizendo, inclusive assim, não é que falta só aqui. Falta aqui e falta aqui. Falta pegar isso que eu sei, e que na verdade eu não sei, e aplicar em situações novas e mais complexas. Nós vemos que a gente tem um buraco aí para ser resolvido, de uma escola que não está atendendo nem ao mercado do trabalho, nem à universidade e nem ao direito de uma educação de qualidade para esse jovem. E ainda está dizendo para ele, não faça nada, porque você não é competente e você não vê relação entre o mundo e as coisas que você está aprendendo, né? Então não é para ter uma visão pessimista, mas quando a Inês diz a gente levanta a bola, é para nós pensarmos que talvez nós precisemos desestabilizar as nossas certezas em relação àquilo que a gente faz na escola.